Olá, eu sou o Capitão César e vou apresentar o meu trabalho enviado ao SIG 2022 intitulado Using Blockchain to Meet the Security Requirements of a Messaging System Identified by the Extended STPA Method. Ele foi desenvolvido em conjunto com o meu professor orientador de mestrado, o professor Dr. Celso Masaki Hirata, professor do ITA. Minha apresentação passará pelo seguinte roteiro. Primeiro eu vou mostrar o que é o STPA e o STRIDE, mostrar a extensão de STPA utilizando o STRIDE, mostrar qual foi a nossa estratégia para desenvolver o sistema e mostrar o passo a passo do que foi utilizado nesse nosso trabalho, que é composto por 5 passos. Logo em seguida, após esses 5 passos, a gente consegue extrair os requisitos de segurança que o sistema precisa ter. E com esses requisitos, a gente propôs uma solução de design e mostrou a implementação dela com a prova de conceito do sistema. E em seguida, nós testamos a segurança cibernética dessa prova de conceito. Depois, nós vamos mostrar as conclusões. As aplicações do Ministério da Defesa, elas têm importância estratégica porque elas mantêm as Forças Armadas prontas para o emprego e podem alimentar decisões importantes. Essas aplicações precisam de atributos como integridade, disponibilidade e confiança. E nós nos motivamos com o crescente uso de blockchain e dos potenciais benefícios que uma estratégia que use STPA podem ter para um sistema. STEMP, que é System Theoretic Accident Model and Process, é um modelo de causalidade baseado em Systems Theory. E ele provê o suporte para o STPA, que é o System Theoretic Process Analysis. STEMP considera propriedades emergentes do sistema, que são propriedades que aparecem devido à relação entre os seus componentes. STPA é um modelo de análise para identificar potenciais causas de acidentes pode ser utilizado em qualquer fase dos sistemas, mas em geral é utilizado na fase de conceito dos sistemas e é baseado no STEMP. A análise STPA é composta por 4 partes, né? Então, definir o propósito da análise, modelar uma estrutura de controle que mostra as relações entre os seus componentes, identificar quais das ações entre seus componentes em determinadas situações, determinados contextos, podem ser perigosas para o sistema e depois identificar quais são os cenários que podem levar a essas ações serem executadas e deixar o sistema em um estado perigoso. O STRIDE é um modelo para identificar ameaças de segurança de computadores e nos auxilia a procurar ameaças às propriedades de segurança que são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Para isso, a gente entrega como input para um sistema um modelo chamado Data Flow Diagram. E esse modelo é composto por 4 tipos de elementos, que são Data Flows, Data Stores, Process e External Entities. O input do sistema é isso, o output é uma análise sobre quais são os tipos de ameaças de segurança que podem ter em cada um dos tipos dos elementos de um sistema. Existe uma extensão do STPA com STRIDE para que o STPA identifique quais são os requisitos de segurança do sistema. STPA inicialmente foi desenvolvido para identificar de forma sistemática os requisitos de safety de sistema e STPA foi estendido para conseguir também identificar os requisitos de security. A nossa estratégia para desenvolver o sistema de mensagens é utilizar STPA em conjunto com STRIDE
para identificar os requisitos de segurança cibernética que nosso sistema precisa. Depois nós vamos desenhar o sistema de uma forma que vise atender esses requisitos e utilizando blockchain e testar a segurança do sistema desenhado. O nosso sistema ele é dedicado, ele tem como objetivo prover uma troca de mensagens segura em uma rede Wide Area Network que possa ser utilizada pela Defesa Nacional, por exemplo, no Exército, Marinha, Aeronáutica de um país. Esse sistema ele trafega mensagens confidenciais e alimenta decisões importantes. Então, as análises que vão ser feitas aqui nesse nosso trabalho, elas são sobre o domínio do aspecto de cybersecurity. E nós vamos utilizar a extensão de STPA com Stride conforme a referência. Então, o nosso primeiro passo é definir o propósito da análise e identificar quais são as perdas que nós queremos evitar, as situações que nós devemos evitar também e quais são as nossas constraints. Então, o objetivo do sistema é garantir envio seguro e recebimento de mensagens de e-mail entre usuários de organizações militares. Essas mensagens são as mensagens confidenciais de organização militar, aquelas que geralmente são apagadas assim que recebidas. Para esse sistema, nós precisamos definir algumas assumptions que foram necessárias. Então, nós assumimos que existe uma rede pronta para receber o sistema em uma intranet nas Forças Armadas e que há servidores de e-mail distribuídos também e que cada organização militar poderia ter esses servidores de e-mail dentro da intranet e que inicialmente cada organização militar só tem um usuário desse serviço, que é o serviço de mensagens secretas dessa organização militar. O nosso sistema ele é composto por servidores de e-mail, seus respectivos usuários registrados, um PKI, que é uma infraestrutura de chave pública, tem um serviço, tem um serviço também para armazenar parâmetros das mensagens, que são os hashes das mensagens, as assinaturas das mensagens, e também as aplicações para os usuários finais, seriam front-end. Então, do passo 1 do STPA, nós definimos quais são as perdas, os hazards e as constraints que a gente tem. Então, seriam as perdas, as situações de perigo e as restrições do nosso sistema. Então, para esse sistema, nós definimos as perdas L1, L2 e L3. Por exemplo, L2, falha em missões de organizações militares por conta de problemas de segurança cibernética no sistema de mensagens. Essa é uma das perdas que a gente quer evitar. Uma situação que pode levar a essa perda seria o nosso hazard, seria um estado em que permita o acesso ao conteúdo dessas mensagens por alguma pessoa que de forma indevida, que não seja quem enviou ou quem recebeu. E aqui a gente tem uma restrição para que o sistema não caia nessa situação de perigo. Então, o sistema não deve autorizar, permitir que mensagens possam ser lidas por pessoas que não sejam os senders ou os recipients dessa mensagem, né? Então, o passo 1 do STPA é isso, a gente define quais são as perdas, as situações de perigo e as restrições do nosso sistema, e no passo 2 nós modelamos a estrutura de controle que mostra toda a relação entre os elementos desse sistema. Então, para esse sistema, nós precisamos de um front-end para o usuário, messaging application, nós precisamos dos próprios serviços de e-mail, que são os componentes do e-mail, e nós precisamos de componentes para armazenar as chaves públicas e os parâmetros dessas mensagens.
essa é a estrutura do sistema, nós temos os usuários, os administradores dele também, e essa estrutura fica distribuída em outras organizações militares. E aqui está realmente a control structure desse nosso sistema. Então, cada um desses bloquinhos tem todas as suas control actions, são as setinhas da esquerda descendo, e os seus feedbacks, são as setinhas da direita subindo, e seus usuários. Então, por exemplo, um usuário pode fazer login, editar mensagens, e acessar mensagens, todas essas control actions aqui. Aqui no exemplo a gente mostra como que funciona o envio de uma mensagem de uma organização militar e ela sendo recebida por outra organização militar. Então o usuário faz o login, é autenticado, ele passa por algumas etapas e ele envia a mensagem aqui pelo serviço de e-mail. Quando ela é recebida, ela é deletada e já vai uma confirmação dizendo que foi recebida. A mensagem, quando tem a confirmação de recebimento, ela apaga do servidor de e-mail também. E quando ela for enviada, ela entrega também os parâmetros dessa mensagem, que são a assinatura, por exemplo, data, hora. Todos os parâmetros importantes para identificar a mensagem ficam nesse segundo serviço. E a organização militar que recebeu essa mensagem, ela acessa esse serviço que também é distribuído e consegue validar a mensagem. Então, aqui tem uma breve explicação sobre os agentes. Então, nós temos usuários, administradores, um componente para realizar o registro, que é feito só a primeira vez, um componente de e-mail, componentes para armazenar as chaves públicas que são utilizadas e o componente que é o front-end do usuário. Ainda no passo 2 do STPA, a gente define quais são as variáveis do sistema para poder mostrar os estados em que ele pode estar. Então, por exemplo, o usuário ele pode ter os documentos já realizado o upload no sistema ou não. O administrador pode estar logado ou não no sistema. Então, a gente cria essas variáveis para depois poder analisar em quais casos as control actions podem ser perigosas no nosso sistema. No passo 3 do STPA, a gente identifica quais são exatamente esses casos. Então, para cada uma das control actions lá da nossa control structure, a gente define, analisando todos os estados que o sistema pode ter, a gente define em quais estados a gente torna o sistema perigoso se executar alguma determinada control action. Então, por exemplo, a gente tem aqui a control action enviar a mensagem, que é feito da aplicação para o componente de e-mail. Enviar a mensagem, essa control action, ela pode ser perigosa em todos esses casos que estão aqui na tabela. As duas colunas da esquerda são as variáveis que a gente usou para identificar. Então, por exemplo, se a mensagem está criptografada ou não, ou se o usuário está autenticado. E aqui a gente vai fazendo um mapeamento dos motivos pelos quais essa control action pode ser perigosa. Então, por exemplo, se o usuário enviou a mensagem e ela não está criptografada e assinada, então a gente pode cair lá no nosso Hazard 2, que é relacionado a falhas no sistema porque outras pessoas conseguem ver as mensagens. Então, a gente vai conseguindo correlacionar todos os eventos que vão acontecendo no sistema e identificar por que eles são perigosos para o sistema. E na fase 4, a gente identifica exatamente quais são as ações que podem levar o nosso sistema a executar uma control action que deixe ele em um estado perigoso. Então, por exemplo, no nosso caso de enviar mensagem, que era uma só das control actions, de todas as control actions que a gente tem lá no sistema, uma das possíveis causas é o usuário ter clicado em enviar mensagem antes de ter clicado em criptografar. E nesse passo 4, a gente cria também os requisitos. Então, um requisito para esse caso específico aí, esse problema, seria que o nosso sistema não autorize
o envio de mensagens sem estar criptografada. Então, no passo 5, que seria a extensão de stride para o STPA, é modelar aquela nossa estrutura de controle para funcionar e realizar análise de stride. Para realizar essa modelagem, a gente precisou fazer um mapeamento da nossa estrutura de controle para o Data Flow Diagram do stride e realizar os passos do stride. Quando a gente realiza a atividade de análise no stride, basicamente a gente pega todos os componentes e analisa as falhas de segurança que podem ter em cada um deles e sobre os links. E após realizar essa análise, a gente consegue extrair os requisitos de segurança para o sistema. Então, por exemplo, um elemento do stride pode ser spoofing. E aí, depois o analista identifica por que aquilo pode ser uma ameaça para o sistema em determinado link ou em determinado componente. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, entre a aplicação e o componente que guarda as chaves públicas. Então, se tiver falhas na autenticação, a gente pode ter divulgação dessas informações. E aí, logo em seguida, a gente cria as recomendações para o nosso sistema. Então, fazendo essa análise aí em todas as contractions, em todos os links, em todos os componentes, a gente tem uma lista de requisitos para o nosso sistema. Então, a gente fez, a partir dessa lista de requisitos do sistema, um design de um sistema que tente atender a todos os requisitos de segurança. Após fazer o design, a gente fez uma prova de conceito. Essa prova de conceito é composta por uma rede de blockchain do Ethereum privada, que seria onde vai ficar armazenada as chaves públicas dos usuários e os parâmetros sobre as mensagens que são enviadas, como assinatura, data, hora da mensagem. E a gente tem uma aplicação feita para gerenciar e enviar esses dados e também para enviar para o serviço de e-mail. Na nossa prova de conceito, nós utilizamos o Gmail, e a interface entre a aplicação e o Gmail foi o IMAP, e entre a aplicação e a nossa rede de blockchain com o nosso contrato inteligente foi o Web3, que é uma biblioteca que é utilizada em Python. Aqui está a user interface do nosso sistema. Então, o usuário ele tem seus dados guardados aqui nas configurações, ele pode acessar seus e-mails enviados ou recebidos, e ele basicamente é um serviço de e-mail em que o cadastro dos outros usuários está dentro de um contrato inteligente e uma blockchain distribuída. E os servidores de e-mail também estão distribuídos, então a gente consegue bastante robustez no nosso sistema contra, por exemplo, ataques de negação de serviço. Então, o usuário ele pode criar a sua mensagem, adicionar seus anexos, endereçar aqui o destinatário da mensagem e enviar. Essa mensagem, quando é recebida, tem todo esse processo de verificar a assinatura da mensagem, pegando a chave pública do usuário remetente lá no nosso contrato inteligente, que está em uma rede de blockchain do Ethereum, uma rede blockchain privada. Nós implementamos essa prova de conceito, criamos a rede de blockchain e o nosso objetivo era verificar se esses requisitos foram alcançados. Então, alguns dos requisitos que foram alcançados por utilizar blockchain foram spoofing, tampering, negação de serviço, elevação de privilégio e nos nossos testes a gente conseguiu realizar 3 tipos de testes que são man in the middle. Então a gente simulou utilizando aplicações em Python e o Wireshark,
como seria um atacante entrando na nossa rede e conseguindo capturar os pacotes e tentar forjar mensagens e enviar mensagens diferentes, ou ele tentando realizar uma negação de serviço, ou tentando conseguir privilégios superiores ao que os outros usuários têm. E em todos esses 3 tipos de testes, o atacante não conseguiu fazer nada, e os motivos são o sistema ser distribuído e o administrador não ter nenhuma capacidade de modificar dados do sistema, além de poder criar novos usuários. Então, nesse trabalho, a gente propôs, criou e testou um sistema de mensagens que pode ser utilizado para a defesa nacional do nosso país, e nós identificamos os requisitos de segurança utilizando STPA e sua extensão de STRIDE. O sistema utiliza blockchain para guardar as chaves públicas dos usuários. Nós desenvolvemos uma prova de conceito e ela mostrou que é possível implementar o sistema, e também nós mostramos que a nossa solução consegue entregar para o sistema disponibilidade e também consegue segurar ataques relacionados a spoofing, tampering e elevação de privilégio. Outros trabalhos futuros, nós encorajamos a implementar a solução de uma forma em que o administrador ele não seja mais necessário. Então, que as próprias organizações militares, com o tempo, elas criem novos usuários em consenso na rede. E os próximos passos são realizar mais testes de segurança e implementar outros mecanismos baseados nos requisitos que nós já descobrimos e só não implementamos ainda. Muito obrigado.